Bom dia pessoal, continuando a videoaula, como paramos na outra videoaula sobre o exemplo da imagem, vamos forçar um pouco sobre essa questão da propriedade de imagem dentro do código nosso. Obviamente aqui está o browser aberto ainda. Vamos retornar aqui nosso código e vamos aplicar algumas técnicas aqui sobre esse código chamado imagem no caso. Várias coisas aqui eu esqueci de lecionar aqui para vocês sobre imagem. Além de colocar a alinhação dela à direita minha aqui, através do align header, eu vou colocar outra tag chamado out. Porque se eu for tentar passar pela validação esse documento, ele vai sempre me emitir esse erro de out. Esse out aqui significa aquele título de propriedade da imagem. Então o título de propriedade da imagem, vamos supor que seja, por exemplo, um website. Ninguém visualiza isso daqui. O usuário final não consegue visualizar. Isso daqui é para quem tem problema visual e utiliza programa para fazer leitura. Igual que eu expliquei para vocês da Rede Globo lá, vai passando tab e o programa vai emitindo a mensagem que o áudio está falando. Aqui que está o segredo. É por isso que tem que ser aplicada as regras de padronizações profissionais de criação em CSS. Tem sempre essa tag aqui chamado out, que dá uma usabilidade tremenda para o site, ok? Depois tem uma outra tag chamado header, que é o tamanho horizontal da imagem. O tamanho padrão aqui, ele já tá, o Dreamweaver mesmo me está sugerindo que é 800. Eu vou colocar aqui 300 só para ignorar ele. E o header eu vou colocar, que é o tamanho vertical, na verdade, está 500. Eu vou colocar 200, ok? Vamos só visualizar a nossa imagem. Olha só como que ela já está aqui, o tamanho dela. Vamos visualizar no browser. Ela tem que diminuir um pouco. Percebendo, gente? Bacana, né? Vamos só fazer uma validaçãozinha para perceber através de uma página chamada dos arquivos em HTML, em CSS. Vamos só verificar se esse arquivo está passando pela nossa validação. Vamos lá, selecionar um arquivo. Vou procurar aqui o exemplo. Opa! Teste não, aula HTML. Eu vou colocar exemplo 1 e vamos verificar. Vamos ver. Resultado da IC para o exemplo 01 HTML CSS nível 2.1. Parabéns, não foi encontrado erro na sua folha de estilo. Esse documento é válido para o CSS nível 2.1. Olha só, aí ele me dá uma assinatura para me mostrar para os meus leitores no meu site que eu tive a preocupação de seguir as regras, a letra, ponto a ponto. Ok, gente? Isso daqui é um orgulho, mas, por exemplo, não se considere todos os documentos que vão passar aqui que não seja legível para todo mundo visualizar a sua página. Porque se eu for ver aqui o site da Rede Globo, globo.com.br, verifica coisas que a Microsoft não importou na versão do Internet Explorer versão 6. Aí precisa usar algumas técnicas de gambiarra para falar a verdade. E as normas da W3C não aceitam isso, essas gambiarras. Então normalmente quem quer que seu site seja legível sempre tem uma preocupação enorme em várias tags para ser exibida. Por exemplo, se você cria uma imagem dentro do Photoshop ou dentro do Fireworks ou Illustrator, como sem fundo, por exemplo, e for colocar dentro da sua página, esse documento na versão do IE 6, da Internet Explorer versão 6, não vai mostrar tipo assim, o fundo transparente. Vai mostrar uma cor tipo do seu código que ele faz o IE 6 ler como transparente mesmo. Então isso daqui é irrelevante, mas só que vocês tendo outros cuidados. Mas teve 994 alertas no site deles. Se vocês têm um cuidado de criação sem ser envolvendo esse tipo de hacks para browser, isso vai ser essencial para os mecanismos de buscas, ok? Os mecanismos de busca vão encontrar. Vamos voltar aqui ao nosso código, ao nosso aprendizado. Sobre essas tags as mais essencial. Eu, claro que para frente no nosso site aqui que iremos criar, nesse exemplo aqui, vai ter vários exemplos de desenvolvimento em HTML, em tags que aqui sem estar desenvolvendo não tem como explicar para vocês. Então quando eu estiver desenvolvendo esse layout aqui,
passando a limpo esse layout, vai aparecer tags em HTML que eu vou estar criando e vou estar explicando para vocês. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos apagar primeiro essas tags aqui, a do link, a da H1 e a da imagem. Ok? Fechando, deletando, e vou apagar só esse H1 aqui, ó. Ok? Fechando. Salvei. Beleza? Salvei meu texto. Uma coisa muito importante para vocês, para sempre nos mecanismos de busca não ficar sobrecarregado sua página em HTML, sua página principal, precisamos colocar esse estilo em outro arquivo separado. Por que em outro arquivo separado, gente? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui o estilo da minha página todinha aqui, vai gerar um monte de linha de código. Até o mecanismo de busca ler o meu conteúdo vai demorar um pouco, ok? Então vai se tornar tipo assim, vai me atrasar em aparecer nos mecanismos de busca, o UOL, Google, Yahoo. Então vai assim superlotar o meu código fonte. Então por isso que esse estilo, essa folha de estilo, eu vou colocar em um arquivo separado chamado .css, com a extensão em CSS, obviamente. Então dentro do Dreamweaver mesmo, eu vou vir sobre o arquivo chamado File New e vou criar uma tag chamado CSS. Ok? Eu vou criar um estilo chamado CSS, aqui já começa com o nome chamado CSS Documents, e vou salvar já esse documento em File Save como chamado estilo.css. Quando eu coloco .css, eu não preciso me preocupar com esse daqui embaixo não, porque bem aqui embaixo vai ter a tag CSS também para me escolher. E quando eu coloco aqui, ele já coloca o .css, ok? Então vamos lá, .css, salvar, salvei como .css, estilo.css. Agora, dentro do meu exemplo 01.html, o que eu preciso fazer aqui para mim chamar esse estilo.css? Eu preciso simplesmente, olha só, gente, não é bicho de sete cabeças. Eu preciso simplesmente criar um link que linka o meu estilo onde que ele está, uma pasta, local, etc. Vamos lá, então eu coloco aqui a palavra link type, que é o tipo de arquivo, é txt.css mesmo, ok? E depois o relacionamento, vamos lá. Depois o relacionamento será style sheets. Depois do style sheets eu vou colocar, por exemplo, vamos já chamar ele aqui, não, mas vamos colocar aqui média aqui, que esse daqui é umas regras da W3C. Agora vamos colocar o href, que é o que chama, ok? Nosso nome do arquivo no exemplo não é estilo.css e vamos fechar o nosso documento, ok? Agora preste bastante atenção. Chamei o arquivo estilo CSS. O border é o corpo do meu documento. Se eu vir no meu documento e escrever qualquer palavra, observe o tamanho do meu texto, ok? Beleza. No código fonte meu, o código ficou assim, com o texto depois da tag border. Eu quero editar esse texto aqui. Esse título, a palavra que está aqui, o que eu faço? Eu vou naquele arquivo chamado estilo.css e vou criar aqui uma dinâmica que através do corpo da minha página, todo o texto seja padronizado. Por exemplo, se eu escrever aqui a tag chamada border, que é o corpo da minha página, e colocar aqui a fonte size, que é tamanho, colocar aqui 36, por exemplo, pixels, ponto e vírgula no final, e voltar aqui. Vamos no exemplo, tá vendo tanto que aumentou agora? Vamos no browser mesmo, vamos aqui no browser, só para vocês perceberem agora, olha o tamanho. Percebe-se que eu estou no arquivo estilo.css, aqui não tem nada de HTML. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma cor laranja, ponto e vírgula no final, e atualizar minha página aqui, ó meu texto, cor laranja, ok? Tudo bem? Bom, então agora vocês perceberam que eu estou em dois tipos de arquivo diferentes, totalmente diferentes. Um é um, o outro é outro. Eu estou no arquivo aqui, por exemplo, em documento CSS, e o outro é o exemplo. E o meu exemplo, ele não tem assim as edições de cores, de tamanho do meu conteúdo da minha página, do corpo da minha página, porque o conteúdo da minha página, na verdade, vai estar num outro documento chamado estilo.css. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Em primeiro lugar. Tudo bem, gente? Na próxima videoaula, para essa daqui não ficar muito longa, para
YouTube não me barrar, ou se não outros canais de postar vídeos, eu vou já dar um pause aqui, vou continuar na outra videoaula, o desenvolvimento mesmo daquele layout. Cadê aquele layout? Esse layout aqui. Nós já vai começar a preocupar com esse desenvolvimento aqui, bem profissional, e finalizar um site bem perfeito a termo disso aqui. Colocar uma imagem, colocar um conteúdo aqui, colocar a barra de menu bem aqui, colocar o rodapé bem aqui, o folder, e fazer uma página assim basiquinha, hospedar ela, ensinar vocês do básico ao avançado, e depois nas próximas videoaulas eu vou já começar com desenvolvimento práticos de programação em PHP e banco de dados MySQL dentro do nosso estilo, da nossa página de HTML e CSS. Bacana, pessoal? Beleza? Então até a próxima videoaula.